Gnanatimirandasya gnananjana shalakaya Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Bhagavad Gita, capítulo 11, Vishwarupa Darshana Yoga, verso 17 em diante. Kirityanam Gadyanam Jakrinam Jetejorashin Sarbato Diptimatam Pashyami Durniriksham Samata Diptanalarcha Dyotim Aprameyam. Veste coroado e com o teu bastão e o teu disco, difícil de distinguir, porque tu és uma massa luminosa de energia por todos os meus lados, um esplendor abrangente, um brilho solar, brilho de fogo imensurável. Arjuna é abençoado com visão divina e percepciona o esplendor cósmico do Senhor, o fogo fulgurante de 1000 sóis. Há fogos a sair da sua boca e as suas roupas tão irradiantes com a luz mais maravilhosa, tão resplandecente que olhos humanos não conseguem olhar para ele. Massa luminosa de energia por todos os meus lados. Por toda a parte há apenas energia dele, milhares de faces e fogo a sair de algumas destas faces e noutras água a sair das suas bocas e tudo. Mas mesmo com esta visão divina, Arjuna não consegue olhar para ela. Tão luminosas estão estas figuras a irradiar diante dele. O que Arjuna pode percepcionar é que ele tem uma coroa na sua cabeça. Consegue percepcionar vagamente o Shankha, o chakra, o Gada, a sua mão. Mal consegue distingui-los. Arjuna diz: eu mal consigo percepcionar isto devido ao brilho, à emanação de luz, ao fulgor, ao fogo resplandecente. Mesmo a luz do sol é apenas uma parte, um pequeno grau deste ser cósmico. Capítulo 11, verso 18. Tvam aksharam paramam vedetavyam tvam asya vishvasya param nidanam tvam avyaya sashvata dharma gupta sanatana tvam purusho matme. Tu és o supremo imutável que temos de conhecer. Tu és o alicerce elevado e morada do universo. Tu és o guardião imperecível das leis eternas. Tu és a alma eterna da existência. Tu és o supremo imutável que temos de conhecer. Arjuna diz: és tu o supremo que todos temos de realizar. E no nosso sadhana, quando alguém pratica Atma Kriya Yoga e cresce em espiritualidade, é apenas ele que percepciona e alcança. Tu és o alicerce elevado e morada do universo. Tu és o guardião imperecível das leis eternas. Tu és a alma eterna da existência. Ele continuou: tu és o Senhor Todo-Poderoso, não existe ninguém mais senão tu. És o Supremo Purusha, o Criador imperecível, imutável, preservador e destruidor deste próprio universo. Tu és o Senhor que protege o Dharma. És o Senhor que existe sem princípio nem fim. Tu nunca deixas de existir. Capítulo 11, verso 19. Anadimadyantam anantabhiryam anantabhahum shashi suryanetram pashyami tvam dipta utasha bhaktram swatejasa vishvam idam tapantam. Contemplo-te sem fim, ou meio ou princípio de força infinita de inúmeros braços. Os teus olhos são sóis e luas, tens uma face de fogo resplandecente e estás sempre a inflamar o universo inteiro com a chama da tua energia.
Anadimadyatam. Contemple de sem fim ao meio ou princípio de força infinita. Com estas palavras, Anadimadyantam. Arjuna descreve o Senhor como não estando limitado pela criação. Para ele não há nascimento, não há crescimento, não há transformação e não há degradação. De inúmeros braços, Arjuna está outra vez a repetir que no corpo cósmico do Senhor há milhares de braços, milhões de braços, sem princípio nem fim. Os teus olhos são sóis e luas. Os seus olhos tinham o brilho e a luminosidade e a semelhança com a lua e com o sol. O que Arjuna vê é a própria luz pura irradiando com toda a sua força e tenta expressar isto dizendo: os teus olhos são como a lua e como o sol que afroja em luminosidade. Tens uma face de fogo resplandecente. Todas as faces que Arjuna vê à sua volta não são apenas faces normais que se limitam somente à sua expressão. Não, elas irradiam fogo. Aqui ele diz: estás sempre a inflamar o universo inteiro com a chama da tua energia. Então a criação, proteção e destruição, todas acontecem através da sua energia. Tudo está em constante movimento. Dentro de uma parte do seu corpo cósmico, a criação acontece. Noutra parte é mantida e noutra tudo é incendiado. O fogo pralaya, destrói tudo ao mesmo tempo. Então, ocorre um total equilíbrio na totalidade do seu corpo cósmico. Swatejasa Vishwam Idam Tapatam. Tens uma face de fogo resplandecente. Estás sempre a inflamar o universo inteiro com a chama da tua energia. Arjuna quer dizer: esta é a tua própria Shakti. Há também uma parte na Bíblia, no Apocalipse, onde está dito: a minha língua está a arder. Em algumas igrejas vêem-se imagens de Jesus com fogo a sair da sua boca. Não sei se alguma vez as viram. Eu vi-as na Roménia. Capítulo 11, verso 20. Dyaba prutibhyoritamantram ivyaptam tvaikyenadishaje sarva drushtvad rupam ugram tabidam loka trayam prabhyatitam mahatman. Todo o espaço entre a terra e o céu está ocupado apenas por ti. Quando se vê isto, a tua forma feroz e surpreendente, os três mundos estão em dor e sofrimento, ó tu, Espírito poderoso. Olhando este corpo cósmico do Senhor, Arjuna diz que transcende todo o espaço, engloba todo o espaço entre a terra e o céu. Por toda a parte existe apenas este corpo cósmico. Não existe um único lugar onde ele não prevaleça. Não existe um único pequeno buraco, nem mesmo do tamanho do buraco que uma agulha faria, em que ele não esteja presente. Por toda a parte, Arjuna pode percepcionar e testemunhar apenas a forma transcendental e terrível do Senhor, e a sua forma feroz e grandiosa é assustadora. Os seus olhos enormes irradiam luz, olhando a criação, os céus, os mortais, o mundo. E quando olharam para os olhos no interior da sua forma cósmica, ficaram todos aterrorizados, mesmo os devas presentes no corpo cósmico do próprio Senhor estão aterrorizados, atingidos de medo e grande inquietação e dor. Eles não conseguem compreender. Isto é uma expressão, esta dor não é uma dor física, não é medo, tal como costumam compreendê-lo como: oh meu Deus, estou com medo, vou fugir.
É um medo e uma dor de respeito, e devido ao respeito, devido ao amor, parece-se com medo. Arjuna expressa-se com estas palavras porque testemunhou a grandiosidade, está assombrado, mas não é medo que sente. O Senhor está a olhar para eles com grandes, grandes olhos, com todas aquelas faces e aqueles olhos. Quem pode suportar este aspecto divino? Mesmo os devas que estão no interior da forma cósmica, dentro da própria visão, eles mesmos estão a olhar assombrados, pensando: o que fizemos de errado? Estão todos alarmados. Capítulo 11, verso 21. Amitvam surasa sangha vishanti jeshita prajalayo gronanti swastityuktva maharshi siddha sangastu banti tvam stutibihi pushkalabhi. Em verdade, em ti entram as hostes de devas, alguns temerosamente exaltam-te de mãos postas, as hostes de grandes sábios e siddhas louvam-te com perfeitos elogios, dizendo: louvado sejas! Todos os devas, todos os rishis estão surpreendidos, porque esta forma nunca foi vista antes em lugar algum. Mesmo os grandes rishis, os grandes sábios, os grandes yogis nunca percepcionaram tal aspecto do Senhor. Estão maravilhados. Os rishis e os siddhas, Kapiladev, Vyasa e Vasistha, a multitude de rishis, Marishi, Angiras e Brigu, todos os siddhas, conhecidos e desconhecidos, há tantos. E porque também estão presentes na forma cósmica do Senhor, podem eles mesmos percepcionar esta forma. Ao ver isto, também estão maravilhados e apenas podem levantar-se e oferecer louvores ao Senhor, nada mais. Perante tal visão, apenas podem louvá-lo. Até mesmo os devas recebem esta grande bênção de percepcionar o segredo da identidade real do Senhor. Através da graça que Bhagavan dá a Arjuna. Através dele também os rishis, os munis e os sábios que, através da sua grande tapácia, através das suas grandes penitências, nunca conseguiram vê-la, agora vêem-na. Prahlad, que é um grande devoto, com o seu amor como Bhakta, havia percepcionado o Senhor na sua forma feroz, enquanto Narasimha Dev. Mas ainda assim, isto não era o supremo, era apenas uma parte. Aqui, ele está a mostrar o supremo, que é ainda mais aterrador do que Narasimha Dev. O Senhor aparecer como Narasimha Dev é suficientemente assustador para os devas. E aqui é dito que esta forma cósmica é muito mais assustadora do que Narasimha Dev, mais poderosa, mais forte, de modo que até os devas são surpreendidos por ela. Capítulo 11, verso 22. Rudraditya saboye sadhya bishveshvinau marutas jasmapache kandarbhaya shasura siddha sangha vishante tvam bishmitas jaibasarbe. Os Rudras, Adityas, Vasus, Sadyas, Vishvas, os dois Aswins e os Maruts e os Mapas, os Gandharvas, Yakshas, Asuras, Siddhas, todos têm os seus olhos fixos em ti, em assombro. Neste verso, Arjuna diz: posso ver nesta forma cósmica os 11 Rudras, as 11 formas do próprio Shiva, enquanto aniquilador, o destruidor. Eu vejo os 12 Adityas, que são os 12 deuses Sol, representando os 12 meses. Eu vejo os 8 Vasus,
Eu vejo Sádias, Vishvas, os dois Aswins e os Maruts e os Mapas, os Gandharvas, Yakshas, Asuras, Siddhas. Todos têm os olhos fixos em ti em assombro. Neste aspecto do Senhor, os Devas, as entidades, os Sádias, os seres celestiais, os médicos celestiais, os deuses do vento, a multitude de Gandharvas, músicos celestiais, os Yakshas, os demónios, os Asuras e os Siddhas, estão todos em profundo assombro. Neste corpo cósmico estão não apenas os Devas, mas também os Yakshas e os Asuras. Também eles estão a olhar para a forma cósmica do Senhor e são apanhados de surpresa. Eles não sabem o que fazer, para além de fixar os seus olhos nele e com profunda reverência curvarem-se diante dele e cantarem os seus louvores. Nada mais conseguem fazer. Capítulo 11, verso 23. Rupam hete bahu baktra netram mahabau bau bahuru padam bahudaram bahu damstra charalam drushtva lokha prabhyatitas tataham. Ao contemplar a tua manifestação omnipotente, com muitas faces e olhos, com muitos braços, coxas e pés, com muitos troncos medonhos, com muitas presas, todos os seres, incluindo eu próprio, estamos apavorados, ó Krishna. No verso 20, Arjuna expressa algo semelhante a isto e aqui repete-se, mostrando como foi apanhado de surpresa. Ele diz aqui: isto dá-me um grande alívio, que não seja apenas eu que, por ver tal visão, esteja em estado de choque, medo e horror. Estou completamente imobilizado, não consigo fazer nada, mas vejo os outros também, os Devas, os grandes rishis, os munis e os akshas, os demónios, todos estão também no mesmo estado que eu, então sinto-me mais confortável. Durante o comentário do capítulo 9, falamos sobre a bonita história do Bhakta Sudama, que toca o âmago do coração. Para alguns, a mente vira-se para a esquerda para verificar. Serei o único que está a chorar? Ou há outros? Se sou o único, sinto-me envergonhado, vou esconder-me, mas se há outros, então está tudo bem. Arjuna está no mesmo estado ao ver todas as expressões do Senhor, a multitude de faces. Não há apenas uma face, há múltiplas faces do Senhor, milhões de braços, milhões de coxas, pés, e cada face é mais terrível do que a outra. E algumas são também muito serenas, belas. Há faces de Narasimha Devi, faces de Shiva e todas as outras. Devi e outros também estão presentes nestas faces. Mas algumas destas faces são terríveis, poderosas, como presas, apenas para mostrar o poder desta forma cósmica, a sua força. Todos os que viram esta força, esta forma cósmica estão chocados. Aqui Arjuna diz: não são apenas alguns que estão chocados com tal maravilha ou terror, mas todos estão impressionados. Eu posso vê-los. Assim como eles estão em estado de choque, também eu estou nesse estado. Capítulo 11, verso 24. Namaha Sprusham Diptamanekchavatnam Vyatananam Diptabhishalanetram Drushtva Hitvam Prabhyatitantaratma Dhrutim Nebindamishamam Jai Vishnu. Eu vejo-te a tocar o céu fulgurante com muitas tonalidades de bocas abertas, enormes olhos ardentes, perturbada e em dor está a alma dentro de mim e não encontro paz ou contentamento.
Aqui está uma expressão do que está a acontecer a Arjuna neste momento. Ele pede para ver o Senhor e quando o Senhor se revela não consegue lidar com isso. Perde o controlo de tudo. Um grande homem como ele, o poderoso Arjuna, perde a sua paz de espírito. Imaginem-se na posição de Arjuna. Nesse momento, estariam no mesmo estado, provavelmente pior. Não havia espaço para desmaiar, porque ele estava em toda a parte. Muitas vezes, quando as pessoas desmaiam, olham para onde podem cair e decidem rapidamente para onde, esquerda ou direita. Se Arjuna quisesse desmaiar, olharia para a direita e veria a Krishna. Olharia para a esquerda e veria a face temível do próprio Senhor, faces a irradiar com fogo. Então não havia espaço onde pudesse cair e desmaiar. Muitas cores, de bocas abertas e enormes olhos ardentes. Imaginem esta imagem temível que Arjuna está a ver. Ele diz: não encontro paz ou contentamento, não sei em que estado estou, não sei se estou feliz ou triste, não sei se estou cheio de alegria ou em dor, não sei se estou em paz, não sei nada. Estou num estado tal que vai para além da própria dualidade. A mente apenas compreende a dualidade. Aqui Arjuna percepciona uma multiplicidade que está para além de tudo, por isso ele não consegue expressá-la. A sua mente não consegue funcionar, está confusa. Arjuna ouviu o próprio Senhor falar sobre todos os celestiais, o refúgio supremo, o universo inteiro, uma criação inteira que se encontra dentro do seu corpo cósmico. E quando escutou isto, não duvidou de nada, bebeu desse néctar, acreditou que em toda a morada do universo é apenas o próprio Senhor que está presente em tudo, o próprio Devadi Deva, Deveshah. Mas testemunhar assim esta glória divina do próprio Shri Krishna, esta visão cósmica de Bhagavan Krishna, reduziu-o a um tal estado que perdeu o controlo. Não tem paz de espírito. Ele expressa o seu assombro e a sua confusão. E neste estado de deslumbramento reza ao Senhor: por favor, os meus olhos não conseguem lidar com isso. A minha mente está num tal estado que já não consigo lidar mais com isso. Por favor, podes retirar esta terrível forma cósmica dos meus olhos? Por favor, Krishna, se é compassivo. Isto recorda-me Pedro, João e André na transfiguração de Jesus. Eles não podiam olhar para ele porque ele estava esplendoroso de luz. Mas aqui também houve Moisés e Abraão de mãos postas a olhar para ele. Eu mesmo aqui os sábios estão a olhar para esta forma cósmica do Senhor e estão espantados e assombrados e de mãos postas louvam-no apenas. Aqui Arjuna pede ao Senhor: sê misericordioso para comigo, eu não tenho paz ou contentamento. Esta forma é a forma mais maravilhosa, mas quando me estás a contar tudo isto, não foi esta a imagem que criei na minha mente. Na minha mente eu criei uma imagem que tem um limite. E esta forma cósmica que agora me estás a mostrar está para além de tudo o que tinha pensado. Quando contam uma história, começam a criar na vossa mente uma certa imagem. Mas quando são confrontados com a sua realidade, ficam chocados. Todos criam na sua cabeça uma determinada imagem de certos aspectos, e assim foi com Arjuna, quando Krishna lhe contou no capítulo 10 tudo sobre si próprio. Na sua mente, ele criou uma certa imagem, mas não estava à espera que fosse tão terrível, tão magnânima, tão infinita, sem princípio ou fim. Todos conhecem por onde começa e termina algo, mas aqui Arjuna não sabe onde esta forma do Senhor começa e onde acaba. Para tudo quanto olhe é apenas o próprio Senhor. Capítulo 11, verso 25.
Damstra jaralani jatamukani drushtwaiba jajalala sasani bani dishone janena labeje sharma prasila devesha jagani basam. Ao olhar para as tuas bocas terríveis com muitas presas de destruição, as tuas faces como os fogos da morte e do tempo, perco o sentido de direção e não encontro paz. Volta o teu coração para a graça, ó Deus dos deuses, refúgio de todos os mundos. Ao olhar para as tuas bocas terríveis com muitas presas de destruição, as tuas faces como os fogos da morte e do tempo, perco o sentido de direção e não encontro paz. Aqui Arjuna olha para estas faces. As bocas estão cheias, algumas faces são muito doces, passivas, calmas, mas esta forma cósmica do Senhor que ele percepciona também é terrível. Ele apenas pode expressar aquilo que compreende. Arjuna diz: as tuas faces são como os fogos da morte. Ele compreende que o próprio Senhor é o Senhor da morte, aquele que aniquila tudo e é também o Senhor do tempo. Tudo está limitado pelo tempo, tudo tem uma certa limitação. Aqui, esta suprema realidade cósmica não tem qualquer princípio ou fim, então o tempo não existe. Perco o sentido de direção e não encontro paz. Arjuna diz: neste corpo cósmico não consigo controlar-me e perco a minha presença de espírito e peço-te, volta o teu coração para a graça, ó Deus dos deuses, refúgio de todos os mundos. Aqui Arjuna expressa o seu profundo sentido de admiração e sofrimento. Ele está feliz e confuso ao mesmo tempo. Volta o teu coração para a graça. Ele quer dizer: tem misericórdia de mim, não consigo lidar com esta tua forma cósmica que está diante dos meus olhos, ó Senhor dos senhores, ó Deus dos deuses, ó derradeiro supremo, refúgio do mundo. Desta forma, está a pedir a Krishna: por favor, meu Senhor, retire esta forma cósmica terrível dos meus olhos. Então, esta forma que o Senhor assumiu era terrível para Arjuna percepcionar ou compreender. Frequentemente, as pessoas pedem algo que pensam que seria bom para elas e, quando o obtêm, não sabem como lidar com isso. Quando alguém não sabe verdadeiramente o que está a pedir, quando o recebe, independentemente de em que forma e de como é dado, tem muita dificuldade em enfrentá-lo. No dia a dia, quando pedimos coisas sem saber o que estamos a pedir ou como virá, é difícil de lidar com isso. Lembro-me de uma vez alguém me pedir: quero ser autorrealizado imediatamente. Eu perguntei a essa pessoa: sabes o que estás a pedir? Ele disse: sim, sei. Eu perguntei: tens a certeza de que sabes o que estás a pedir? Ele respondeu com profunda convicção: sim, sim. Eu disse: está bem. Muitas vezes as pessoas veem-se como sendo muito superiores, mas na realidade não são nada superiores. Se as pessoas se veem como superiores, não o são. Apenas quando alguém é humilde, alcança o estado de entrega, mas não quando é orgulhoso. Então esta pessoa afirmou: sim, sim, sei muito bem o que é. Eu disse: está bem, muito bem, sabes o que estás a pedir, então possa Deus abençoar-te para isso. E nesse momento a sua vida ficou virada do avesso, tudo virou ao contrário. Ele gritou: eu não pedi isto, estou a sofrer, tenho todo este sofrimento. E eu respondi: claro que não pediste este sofrimento, mas pediste a realização, a libertação, e este é o preço disso. Vem juntamente com isso. Quando a natureza é forçada a fazer algo, tudo se acelera.
É por isso que não é bom pedir. Se querem mesmo pedir alguma coisa, peçam a Deus pelo seu amor. Disto têm total garantia. Ele assina e sela todos os documentos. Esta é a única coisa de que podem ter a certeza. Não peçam por algo quando não sabem o que estão a pedir. Aqui Arjuna pediu a Bhagavan para ver a sua forma cósmica e o Senhor Misericordioso disse: Está bem, queres ver? Vou mostrar-te. Dou-te este Dibya Drishti para percepcionares esta visão cósmica. Agora é que está a ver esta forma cósmica do Senhor, ele está chocado porque, como disse, cria-se uma certa expectativa na mente e por causa do medo a pessoa não compreende nada. Arjuna sente uma enorme reverência e um enorme amor pelo cósmico Senhor dos Senhores, pelo Supremo, por Krishna. Ele sabe que é o seu querido amigo Krishna. No entanto, esta amizade desapareceu. Ele diz: Tu és o Senhor do Universo, mesmo que te trate como um amigo, tu és o Senhor. Foi por isso que Arjuna se curvou com o rosto para baixo em reverência e se refugiou a seus pés e suplica: Se puderes, retira esta terrível forma cósmica da frente dos meus olhos.